Boa tarde, pessoal. Vocês estão me escutando? Boa tarde, pessoal. Vocês estão me escutando? Boa tarde, pessoal. Vocês estão me escutando? A gente vai dar início, então, ao nosso primeiro simpósio online. Eu vou chamar agora o nosso presidente para ele dar alguns recadinhos para a gente e depois eu vou conversar mais com vocês, tá bom? Boa noite a todos. Meu nome é Roberto Galdino, sou presidente da Liga do Trauma e Emergência, do Centro Universitário Max Planck. Nós vamos dar início ao nosso simpósio online de trauma e emergência. Um evento que vem sendo planejado desde a criação da nossa liga, desde o início do curso de medicina, do Centro Universitário Max Planck, e algo que a gente, enquanto acadêmicos, tinha como um sonho de poder divulgar, de poder contribuir com a formação acadêmica, especialmente no tocante às urgências, às emergências e aos traumas. Situações em que o médico precisa ter um pensamento rápido, precisa ser ágil e precisa ser assertivo nas suas condutas. Muitas vezes são situações em que esse profissional médico está, inclusive, sozinho ali junto ao paciente. Ele não tem outros colegas com quem discutir ou levar alguns dados do caso clínico em consideração com outros colegas, com outros pares. Então, ele precisa ser assertivo nas suas condutas. A ideia é que a gente possa fazer esse simpósio para estar multiplicando a informação, para estar aprendendo, para estar dividindo essas informações e esse conhecimento e poder multiplicar isso no dia a dia. Então, é um prazer que eu dou início aí, que eu faço a abertura do nosso simpósio. A ideia é que vocês absorvam bastante o conhecimento, possam trocar, possam trazer contribuições, que a gente junto vá crescendo, vá multiplicando esse conhecimento. Tá? É um grande prazer para nós, organizadores da Liga do Trauma e Emergência da Universidade Max Planck. Sejam todos, então, bem-vindos e aproveitem bastante o simpósio. Pessoal, eu vou dar uns recados agora em relação ao check-in e check-out. O check-in ele vai ser disponibilizado em algum momento da live, a gente vai avisar quando ele for aberto, e o check-out também. É importante que vocês preencham eles para vocês conseguirem ganhar o certificado, que é de 10 horas, e a gente vai tentar mandar esse certificado para vocês até em um mês, tá bom? Em relação ao tempo de palestra, a gente colocou 1h30 mais ou menos para cada palestra, mas alguns palestrantes, eles podem acabar um pouco mais cedo essa palestra, tá? Então, por favor, não fiquem perguntando que horas vai acabar, porque isso não depende muito da gente, depende mais do palestrante. E as perguntas vocês podem mandar no chat mesmo do YouTube, a gente vai ver, para poder passar para os palestrantes também, tá bom? Por favor, tentem evitar ao máximo de ficarem repetindo as perguntas em relação ao check-in e check-out, porque, como eu disse, vai ser disponibilizado, a gente vai avisar. Eles vão ficar abertos por mais ou menos 15 minutos, então prestem atenção, porque a gente não vai reabrir de novo. Então, por favor, façam isso direitinho. Eu agradeço a participação de todos. Agora eu vou passar a palavra para a nossa coordenadora de comunicação e marketing. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Camille, eu sou coordenadora de marketing e comunicação da LAT. Eu estou aqui, primeiramente, para agradecer a vocês pela presença de todos, por estarem prestigiando o nosso evento. Eu também tenho alguns recadinhos para dar para vocês. Hoje, os sorteios vão ser da Jaleco, do MedClass e da Tersus. A Jaleco, ela está disponibilizando um cupom de desconto. Depois eu posto lá no Instagram para vocês certinho, mas é LAT Unimax 10. Esse cupom ele vai ser válido até dia 14/11, certo? E ele também vai conferir a vocês 10% de desconto nos planos anuais da plataforma. Então, fiquem atentos aos pedidos que os patrocinadores fazem
para o evento. Por exemplo, a Jalego pediu para seguir a página. Então, não deem bobeira, sigam a página, façam todos os passos direitinhos. Eu desejo uma boa sorte para vocês. Bom, agora nós vamos apresentar o nosso primeiro palestrante. Bom, o nosso primeiro palestrante, ele se chama Marcos Marton. Acho que vocês já puderam prestigiar o currículo dele no post que eu fiz do Instagram. Então, eu vou falar um pouquinho do mini currículo dele para vocês. Bom, o Dr. Marcos, ele é graduado pela Unesp Botucatu, ele se formou em 2013, ele é doutor em anestesiologia pela mesma instituição em 2020, ele fez residência em cirurgia geral em 2016, ele fez especialização em cirurgia do aparelho digestivo pela Santa Casa de Ribeirão Preto em 2018, ele tem o título de especialista em cirurgia geral pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões e em cirurgia do aparelho digestivo pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Ele é médico emergencialista pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e ele é docente das disciplinas de Clínica Cirúrgica e Emergências Médicas pelo Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto e coordenador do Laboratório de Habilidades e Simulação da mesma instituição. Então, o quê? Então, a gente vai esperar mais um pouquinho, que ele ainda não está aqui na live. Eu peço um pouquinho da paciência de vocês. Oi, pessoal, tem alguém aí? Por favor, me responda no chat do YouTube. Espera aí, pessoal, que o pessoal ainda não entrou. Tem como eu mexer? Pessoal que está entrando, se vocês puderem mandar o link para as outras pessoas, eu agradeço, tá bom? A gente teve um pequeno problema aqui, que a gente acabou passando o vídeo do Grey's Anatomy, né? E eles bloquearam. Bom, eu acho que o pessoal está voltando, a gente já pode, então, dar início. Vou apresentar o Dr. Marcos para vocês. A Camille já falou um pouquinho sobre ele, agora eu vou passar a palavra para ele, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem no chat, tá bom, pessoal? Pode começar, doutor. Ok, Mariana, obrigado. Obrigado aí à organização do evento, na sua pessoa, pelo convite, né? Para uma discussão um pouco diferente, né, daquela que a gente está
habituados no nosso cotidiano, aquelas apresentações acadêmicas formais. Achei muito interessante essa abordagem a partir de um episódio de um seriado que eu pessoalmente gosto bastante. Já assisti mais, né? Agora, reassistindo ao episódio para conversar com vocês, a gente começa a assistir na época de graduação, fazia um bom tempo que não assistia, a gente começa a se atentar a alguns detalhes e daqui a algum tempo vocês vão me entender, né? Existia, por exemplo, na sala de cirurgia um nasofibroscópio que o pessoal não sabia o que fazer com ele, ele estava pendurado num suporte de soro e o tempo todo o ator ficou ali mexendo nele, né? Então a gente começa a atentar umas coisas peculiares aí, mas assisti muito e acho que é muito legal nessa nossa jornada acadêmica aí, porque apesar desses pequenos detalhes, é um seriado que tem algum cuidado com os aspectos técnicos da medicina, então a gente pode aprender algo dali, né? E esse episódio em específico vocês me pediram para abordar, embora eu esteja aqui falando para uma liga de trauma e emergência, né, cujo foco certamente são os aspectos técnicos e de atendimento, é disso que a gente gosta, né? A medicina de família talvez prefira outras abordagens, mas é um episódio que nos remete a bastante reflexão mesmo, inclusive esse trecho que vocês passaram aí, e o YouTube os bloqueou, né? Eu fiquei impressionado com as ferramentas de vigilância que o YouTube tem. Eu acho que é um episódio que nos leva a bastante reflexão mesmo, né? Esse trecho aí, essa questão de quem vive, quem morre, é certamente um aspecto com o qual o médico se depara no dia a dia, né? A gente discute aqui na nossa escola bastante a questão de cuidados paliativos, quando cessar os esforços, cuidar de não achar que é abandonar o paciente, né, quando você indica cuidados paliativos. Então, são aspectos bastante interessantes. Para esse nosso bate-papo, eu espero que haja um espaço para perguntas depois, ao menos o tempo que a Mariana me propôs, eu acredito que nos permita isso. Eu pensei em expor a vocês algumas reflexões iniciais, tá? Para depois, para fomentar talvez uma discussão nossa aqui. Embora essa plataforma vocês tenham que fazer as perguntas de forma indireta, mas eu vou ficar à disposição. É o seguinte, eu acho que a primeira reflexão que fica ali é em relação ao acidente em si, né? O acidente é um acidente pelo que o episódio descreve, envolvendo um trem com aproximadamente 300 vítimas, né? Embora não o protocolo, embora o episódio não mostre esse atendimento hospitalar, ele deixa claro ali nas notícias, né? Quais são qual é o contexto, né? Inclusive num trecho ali em que a atriz Japinha, me esqueci o nome dela, ela está procurando a perna do paciente, né, para levar lá para a cirurgia, e ela conversa com uma paramédica, e a paramédica diz, olha, só carnificina, a cena lá é uma cena horrível, né? Eu acho que nos permite, vocês vão ter algumas outras pessoas do pré-hospitalar conversando com vocês, eu faço SAMU aqui em Ribeirão Preto, já há 5 anos atendendo na ambulância, já me deparei com cenas de múltiplas vítimas, não de 300, né, 300 vítimas, mas já atendi a 2 acidentes de ônibus em que eu tinha 45 vítimas, né, a lotação completa desses ônibus, e ali, logicamente, vítimas verdes, vítimas amarelas, vermelhas, em um desses acidentes, uma vítima preta, né, um óbito. Então,
são cenas bastante difíceis para o pré-hospitalar. E quando a médica ali, a cirurgiã, vai conversar com a moça do pré-hospitalar, ela diz, olha, nós somos todos iguais para vocês, né? Vocês não sabem quem somos, vocês não sabem o que fazemos, né? E na graduação a gente tem muito pouco disso, na verdade, né? A gente aborda pouco o pré-hospitalar. Eu acho que hoje talvez a tendência seja entrar um pouco mais na grade, vocês tomarem ciência ainda na graduação de que o pré-hospitalar existe, tem suas peculiaridades, né? Mas ressalto alguns pontos desse atendimento pré-hospitalar. Primeiro, as cenas são muito diferentes das que a gente encontra no hospital. Tá? As condições de atendimento são muito adversas, existe risco na cena, as coisas não param de acontecer enquanto você está ali, então a rodovia não para você atender, o risco continua, né? O risco de incêndio do local que você está atendendo, o risco de queda de coisas, porque uma colisão, por exemplo, como é a desse trem, gera ali, a estrutura do veículo em si fica muito danificada, então o pré-hospitalar exige treinamento específico, especificamente no SAMU a gente não tem esse foco, né? Normalmente a gente atende na chamada zona fria, e depois, talvez eu falar termos aqui que não lhes sejam familiares, fiquem à vontade para perguntar. Normalmente nessas cenas com múltiplas vítimas, a gente costuma traçar regiões ali, né, a zona quente, que é propriamente ali o local do acidente, onde estão os veículos, as vítimas no início. Uma zona morna, quando existe necessidade de descontaminação, principalmente, e uma zona fria, onde principalmente o corpo de bombeiros, que já tem isso por rotina, costuma muitas vezes estender lonas das cores mesmo, né, para que as vítimas se dirijam para aqueles locais. O protocolo que a gente usa para dividir as vítimas, classicamente, é o protocolo START. O protocolo START preconiza que você avalie primeiro a respiração da vítima. Se a vítima não respira, você tenta posicionar a via aérea, né? Se ela passa, então, a respirar com manobras de via aérea, ela é uma vítima vermelha, porque até então ela não respirava. Se ela não respira mesmo as manobras de permeabilização, ela é uma vítima preta, um óbito, tá? Se ela respira, mas tem uma frequência acima de 30, ela também é uma vítima vermelha, tá? Se ela respira, mas não respira acima de 30, a gente vai avaliar enchimento capilar. Se o enchimento capilar é lentificado, maior que 2, 3 segundos, ela é uma vítima vermelha. Se não, nós vamos avaliar o grau de responsividade, né? Se ela está atendendo ordem simples, ela é uma vítima amarela. Se ela não consegue atender ordem simples, ela é uma vítima vermelha também, tá? E aqueles que deambulam, que muitas vezes nós encontramos nessas cenas com múltiplas vítimas, né? As vítimas que deambulam a gente deixa ali no verde e vamos dar atenção para elas depois, né? Um outro conceito importante nesses atendimentos é o de vítimas em massa e múltiplas vítimas, né? Vítimas em massa, como é o que aconteceu ali, na verdade, a gente acaba chamando tudo isso de múltiplas vítimas, colocando isso num barco só, o que diferencia é se o número de vítimas ultrapassa ou não a capacidade de atendimento do sistema, né? Por exemplo, nesse acidente de ônibus com vítimas em massa para mim naquele momento, eu era o único médico disponível na cena e havia 3 vítimas com necessidade de intubação. Então, o recurso era limitado, tá? Então, nesse momento já começa a necessidade de tomar escolhas que são para além da medicina, né? Para além do puramente técnico. E o pessoal tenta criar protocolos para que você torne isso técnico e mais racional.
Então, define-se que se há recursos suficientes para o atendimento, você começa a atender as vítimas mais graves. Tá? Então, você vai atender primeiro e gastar os seus recursos com as vítimas mais graves. Se não há recursos suficientes para o atendimento, e aí nós estamos falando realmente dessas grandes catástrofes, na situação que eu atendi, eu era o único médico na cena, mas alguns minutos depois começaram a chegar outras ambulâncias. É lógico que um acidente de 45 vítimas, e ali vítimas vermelhas eram 5, 6, não é para ser, aqui na região de Ribeirão Preto, um acidente para ser categorizado como vítimas em massa. Os recursos não são tão escassos assim. Era momentaneamente, né, até que chegassem as outras unidades. Mas o que a gente tem que pensar nesse momento tenho recurso suficiente, começo com os mais graves. Não tenho recursos suficientes, começo a atender aqueles que têm mais chances de viver, né? Isso é protocolar, porque senão a gente despende muito recurso em vítimas muito graves e aquelas menos graves vão se tornar mais graves e aí morre todo mundo, né? Então, essa é a lógica aí do atendimento, tá? Bom, então o pessoal começa a remoção e ali eles dizem para ela, olha, fique tranquila porque a carnificina foi lá, muitos morreram e muitos não vão sequer chegar ao hospital, tá? O que faz com que no hospital o atendimento, teoricamente, seja um atendimento que há recurso suficiente para atender todo mundo, né? E ali passa, inclusive, por bipar pessoas que estão afastadas, a Grey que está lá tomando a sua tequila, tem que voltar para o hospital para ajudar, mas consegue se juntar recursos para atender todo mundo. Até que, na situação específica que vocês expuseram no vídeo, a gente deixa de ter recursos suficientes. A equipe que ia operar a vítima feminina era a mesma equipe que ia operar a vítima masculina, né? Então, eles têm ali que escolher. Se houvesse equipe suficiente para operar as duas vítimas, essa escolha eventualmente não seria necessária, né? A única escolha seria quem vai sair da barra de ferro primeiro e ir para a cirurgia em condições piores, né? Mas não foi isso que aconteceu, a equipe era a mesma, pelo que o vídeo nos faz entender, tá? Um outro aspecto ali é ressaltar, para vocês que vão trabalhar, alguns de vocês que vão trabalhar no pré-hospitalar, uma característica que distingue muito o americano do nosso modelo de SAMU, que é importado da França, são dois modelos distintos. Os americanos optam pelo modelo de paramédico, então quem vai até a cena são os paramédicos, que têm uma formação específica para isso, tá? E lá no ordenamento deles lá, tem inclusive autonomia para fazer muitas coisas, né? Manejo de via aérea, coisa que nós não temos aqui. Aqui a nossa legislação é muito centrada no médico, né? O quão isso é correto ou não, acho que a gente extrapolaria aqui, mas aqui a minha unidade do SAMU é uma unidade de suporte avançado. A gente vai com todo o material disponível à cena, com um médico ali na unidade, e fazemos o máximo possível na cena. Eles vão fazer o que tem que ser feito de imediato na cena e vão remover rapidamente ao hospital. Então, é um modelo o francês de fica e atende, né, e o modelo americano de carrega e corre, né, vai para o hospital porque os recursos não vão até a cena, tá? Então, acho que essa é a primeira coisa. Eu espero que alguns de vocês, na verdade, não torcendo pela desgraça alheia, mas espero que tenham oportunidades que forem trabalhar em pré-hospitalar, porque de atender uma cena dessa com múltiplas vítimas, porque realmente é daquelas coisas que nos motivam, né? Que você sente que pode fazer a diferença ali. Então é bem legal, tá? E ali já surge o primeiro dilema ético, né? Como eu falei para vocês, nesse protocolo START, que aparece inclusive no manual do ATLS, já se preconiza que as vítimas em óbito não devem receber qualquer tipo de atenção
né, nesse tipo de triagem aí. São vítimas que atenção no sentido atendimento, né, despender recursos para aquelas vítimas, tá? É diferente, obviamente, você tem uma vítima só, tá, gente? Então é importante destacar isso. Depois, um outro aspecto que eu gostaria de discutir antes de a gente chegar na temática central, embora tenha acontecido até um pouco posteriormente aí no atendimento, né, aquela acompanhante da paciente que estava no pronto-socorro, sendo atendida, se não me falha a memória dos nomes aí, pelo Kalev, uma coisa assim. Então, havia uma vítima com ferimentos superficiais sendo atendida por ele, né? E ela tinha ali um ferimento superficial. Ele então faz todo o atendimento dela, se não me engano, uma sutura ali naquele ferimento superficial, ressalta para ela a necessidade de exames complementares para avaliar ferimentos internos, né? E aí já fica a provocação para vocês, quais são as avaliações necessárias para avaliar esses ferimentos internos. Ali no seriado eles falam muito em raio-x, né? A gente sabe que no trauma o potencial de esclarecimento do raio-x fica mais restrito ao tórax e à pelve. Para os ferimentos intraabdominais ele colabora bem menos, tá? Mas ele está, então, atendendo a vítima, fazendo ali a sutura da lesão cutânea dela, e isso se desenrola em todo o episódio, aquele atendimento ali, e uma acompanhante muito chata, mas muito chata, que fica ofendendo ali de toda forma e querendo provocá-lo, e ele não dá atenção a ela, né? Na verdade, ele se sente ofendido e tenta evitar. E aí, ao final do episódio, quando ele vai dar, então, a notícia a ela de que não tem nenhum ferimento interno pelos exames que fez, a acompanhante que o ofendeu durante o episódio inteiro está responsiva e cai ali na cena e cai morta, né? Então, o que fica são as famosas hemorragias internas, né, no jargão popular aí, que são os sangramentos viscerais que passam despercebidos e que são um grande desafio nosso, né? Quando eu falo, por exemplo, de vítimas verdes, eu não estou dizendo que essas vítimas não tenham que ser avaliadas, elas só não serão prioridade máxima no atendimento, né? Mas muitas vezes a gente corre o risco de negligenciar lesões. E aí vem a outra grande dúvida, né? O discernimento que o médico tem que ter para, de um lado, não negligenciar lesões e, de outro lado, também não sobrecarregar e onerar o sistema, né? Nós já tivemos caso aqui no nosso serviço de paciente que adentrou vítima de politraumatismo, aí, colisão carro-carro, fez uma radiografia de tórax na admissão, não tinha nenhuma alteração importante, e foi para casa, 4, 5 horas depois retorna ao serviço em franca insuficiência respiratória, com diagnóstico de pneumotórax hipertensivo. A pergunta que a gente faz é, poxa, essa vítima deveria ter merecido algum exame a mais já na admissão, deveria ter tido tórax tomografado, porque provavelmente no tórax apareceria um pequeno pneumotórax que passou despercebido, chamado pneumotórax oculto, né? Aquele que não é visto na radiografia simples de tórax, nem percebido no exame físico. Será que essa vítima merecia ter recebido exames adicionais? Aí, pensando friamente, ok, eu gostaria de tomografar todas as vítimas de politraumatismo que chegam até o meu hospital, mesmo porque elas já passam por uma triagem aí nas unidades de pronto atendimento, né?
Agora, por outro lado, uma tomografia não é inócua, ela não é isenta de complicações, ela trabalha com radiação, né? E ela tem um custo para o sistema também. Eu não posso, de forma indiscriminada, tomografar todo mundo, né? E aquela cena ali, às vezes você na sua graduação, você fala, meu Deus, eu não vou deixar pessoas morrerem. E ele fica nessa situação, né? Ele que já não estava num dia bom, aparentemente no episódio anterior tinha tido ali um bloqueio ao pegar o bisturi, já vinha cheio de traumas ali, né? No final fiquei feliz porque ele achou a perna, mesmo que tenha tirado da colega a cirurgia. Mas fica a lição, a impressão para vocês de que pessoas politraumatizadas morrem daquela forma, estão deitadas ali e de repente morrem. Tá? Não é o usual, né? A gente brinca que na medicina nem sempre, nem nunca, mas não é o usual. O que fica de mensagem para vocês, ele diz ali, né? Poxa, eu nem sabia que ela era uma vítima, eu nem sabia que ela era uma paciente. Aí fica difícil mesmo, né? Agora, extrapolando para a nossa realidade, vocês que vão atender muitas vítimas leves de politraumatismos, quando o assunto é choque, quando o assunto é A e B do ATLS, ou seja, via aérea e ventilação, talvez visualmente, no exame clínico, isso seja até mais fácil de perceber, né? Agora, quando o assunto é C, choque, talvez no exame clínico, as fases mais iniciais do choque, aquela divisão clássica lá de 4 graus de choque, né? Os graus iniciais, as fases iniciais do choque, elas têm são um desafio para o médico, né? Eu brinco com os meus alunos aqui que um choque grau 3 e grau 4, a avó do paciente percebe, né? Ele vai ficar pálido, ele vai ficar taquicárdico, ele vai ficar. Pessoal, me dá só um minutinho, tem um residente me ligando insistentemente, eu já retorno aqui. Desculpa, gente. É só desespero mesmo. Não tem nada de urgente acontecendo. Então, o que nós vamos... Só retomar minha linha de raciocínio. O diagnóstico do choque, então, leve, do choque grau 1, grau 2, é o nosso grande desafio. E é aquele choque, se diagnosticado precocemente, permite condutas mais efetivas para o paciente, né? É aquele choque que tem taquicardia, mas ainda tem níveis pressóricos normais. O paciente às vezes se apresenta ansioso, se apresenta inquieto, mas não ainda rebaixado o nível de consciência, né? Muitas vezes há um prejuízo discreto da perfusão tecidual. Então, a gente precisa, no politraumatizado, ter consciência de que o choque é sempre uma possibilidade e buscá-lo ativamente. Então, para ficar aí o conceito para vocês, o sinal mais precoce de choque é a taquicardia, né? Não é a hipotensão, que é aquilo que a gente tende desde os bancos da faculdade a olhar, é a taquicardia. Muito cuidado com a hipotensão no paciente previamente hipertenso. Muito cuidado com o paciente usuário de beta-bloqueador, paciente idoso, que muitas vezes tem um delay maior aí para fazer taquicardia de fato, tá? São públicos que tendem a nos preocupar. De forma que, aí você fala, poxa, como que eu saio disso? O que é ter muito cuidado, né? E aí eu digo, fica o maior ensinamento do trauma para a vida de vocês. Aliás, fica o maior ensinamento da prática clínica para vocês. Não basta na avaliação clínica de um doente uma foto, tá? Nós precisamos de um filme, nós precisamos de um contínuo. Então,
na avaliação clínica, olha o paciente agora, estou em dúvida, não sei o que está acontecendo, olha o paciente daqui a 10 minutos, daqui a meia hora, tá? E você consegue perceber tendências. Então, eu insisto sempre aqui com os meus, a reavaliação é mandatória no trauma. Não dá para a gente avaliar uma vez só e querer dispensar. E também não dá para avaliar uma vez só e ficar desesperado, tá? Às vezes o paciente acaba de chegar para você, na sua avaliação ele tem uma frequência cardíaca de 110, que pode te preocupar, achar que é um choque inicialmente, e você deixa ele quietinho, né? Terminou sua avaliação, esse é o único sinal que preocupa, deixa quietinho, eventualmente até faça uma analgesia, acalma o paciente, daqui a pouco a frequência cardíaca dele é 90, 80, e aí você vai perceber que a tendência é a de queda. Então, avaliar tendências, avaliar um contínuo é uma lição que fica, tá? Mas aquela morte no final realmente fala, poxa, olha, o politraumatizado é uma caixinha de surpresas, né? Parecia uma vítima leve, mas não foi avaliada, né, clinicamente em momento algum também. Há várias histórias, né, de pessoas que saíram do carro num acidente, pegaram o telefone, chamaram socorro, ligaram para a família, e quando o socorro chega, essa pessoa é a pessoa que está lá mais grave, desacordada e tudo mais, tá? Então, esse outro ponto eu acho que merece aí atenção também, tá? E agora, sem mais delongas, entrando aí no trecho que vocês colocaram, que eu acho que é o trecho que motiva todo o episódio, embora seja uma cena construída, né, para dar ali um pano de fundo para a escolha que o neurocirurgião tem que fazer entre sua ex-esposa e a Gray, né? Então, é claramente um pano de fundo muito bem construído, por sinal, para isso. Mas nós temos duas vítimas com um ferimento transfixante da transição tóraco-abdominal, né? E uma delas com lesões mais severas, ali acometendo a aorta, né? E em outro, a barra de ferro parece transfixar bem próxima à veia cava, mas sem acometê-la de forma contundente, né? E aí nós precisamos, a primeira coisa que se depreende, o episódio gira em torno disso, não devemos retirar corpo estranho fora do centro cirúrgico, tá? E essa lição fica para o médico geral. Poxa, certa vez, é uma anedota até interessante, eu estava começando aí o meu R3, se não me engano, e o R1, o R2 vieram muito preocupados com falar comigo, porque havia uma paciente com uma faca, mas faca dessas de serrinha, dessas que a gente usa para comer diariamente, enfiada, né, aqui na região do dorso, da frente para trás, mirando o dorso mesmo. Então, um pouco de noção anatômica também precisamos, né? O que eu falei, pega essa faca e puxa. Não tiveram coragem, eu tive que descer até o pronto-socorro, pegar por mim mesmo e puxar a faca, porque não existem grandes vasos, não existem grandes acometimentos, era uma faca de subcutâneo, no máximo com lesão muscular, algo que tende a gerar sangramentos limitados. Agora, quando a gente fala de ferimentos penetrantes, em que o corpo estranho está presente, em regiões de trajeto de grandes vasos, principalmente, a gente não deve retirá-los de forma inadvertida no pronto-socorro, tá? Porque muitas vezes ele pode machucar o vaso, né? E por estar presente ali, ele mesmo é um fator de tamponamento para a lesão que ele provoca no vaso, tá? Isso faz com que a sua retirada destampone o vaso lesado, ele vai voltar a sangrar e isso pode sanguinar o paciente em pouco tempo. Inclusive, eu acho que isso é o que aconteceu com a
a vítima aí que nós acabamos de comentar, que morreu, são os sangramentos do trauma, que são sangramentos em 2 tempos, né? No ato do trauma, a vítima sangra, aquilo ali pode, de alguma forma, tamponar, seja pela coagulação da pessoa mesmo, ou por algo que está pressionando e fazendo aquilo parar de sangrar, e num segundo momento esse sangramento destampona e volta a sangrar, né? Inclusive é o conceito que a gente usa aí no trauma de hipotensão permissiva. A gente não quer elevar demais a pressão arterial das vítimas de trauma, porque eventuais sangramentos tamponados podem destamponar. A mesma coisa acontece, então, lá para o corpo estranho. O risco é destamponar um sangramento que exista, e isso gerar quadros letais para a vítima, tá? Então, a ideia deles era separá-los. Eles precisariam separar para operar, mas eles gostariam de tirar a barra de ferro apenas com a barriga aberta, né? Podendo olhar ali. Então, no centro cirúrgico, a gente mantém o corpo estranho até abrir a barriga, ver quais são as estruturas lesadas e poder repará-las rapidamente, né? Ou mesmo fazer medidas que nos permitam um controle vascular adequado. Então, veja, se eu sei que é a minha aorta que vai sangrar, pela topografia da lesão, eles pareciam até ter algum tipo de exame de imagem, mas se eu sei que é a minha aorta que vai sangrar, talvez, e eu fiquei me perguntando sobre isso para a segunda vítima, aliás, para a vítima feminina, né, por que a abordagem foi abdominal? Porque como ela tinha que morrer, né? Então a resposta foi por isso. Mas ali existe um dado interessante, que quando a gente tem grandes ferimentos da aorta, infradiafragmáticos, o controle vascular pode ser muito difícil. Então, uma solução para esses casos, para conseguir um controle vascular adequado, é a abordagem torácica, né? Então, a gente consegue um controle vascular proximal, né? Proximal porque está antes no sentido do fluxo sanguíneo, um controle vascular proximal, e inclusive pode-se ir lá para o controle da veia cava também, e aí o controle da veia cava pode ser proximal e distal, lembrando que o fluxo dela é em outro sentido, mas quando eu clampo a aorta, o sangue que eu tenho circulante, né, o sangue que me resta, ele vai ficar circulando nos órgãos nobres, nos órgãos que não podem passar sequer 1 minuto sem oxigênio e sem perfusão adequada, que são coração e cérebro, né? Então, se ele conseguisse um controle vascular proximal da aorta, ele teria mais sucesso, na minha opinião, tá? É um detalhe ali que vale a gente observar. Então, o episódio gira em torno da dificuldade de separar as duas partes e escolher quem morre, né? E ali eles usam, então, o mesmo princípio, né? Já que eu tenho recursos limitados para atender essas vítimas, nós vamos investir tudo o que temos naquela que tem mais chances de viver. Eles entenderam que a vítima feminina não tinha chance de viver, então decidiram removê-la, e aí foi necessária, então, essa remoção, levá-la para a mesa de cirurgia já sangrando, então vai gastar o tempo ali de abrir a barriga, sem saber de onde sangra, sendo um grande vaso, isso é tempo suficiente para sanguinar a paciente, né? O detalhe que se observa é que essas vítimas foram para a cirurgia intubadas, né? Então é um outro dado interessante, vocês devem ter ficado se perguntando aí, né? Eu vi que alguém mandou aqui, aí eles estavam de colar cervical, então o anestesista foi muito bom, porque ele intubou sentado e vítimas com colar cervical, tá? Isso é possível, eu felizmente só precisei fazer em simuladores até hoje, na grande maioria dos acidentes aí a extricação, né, a retirada da vítima das ferragens é rápida e é raro a gente precisar, mas aí tem que inverter o nosso cérebro, né?
A gente que está acostumado a ver a epiglote subir para passar o tubo, nesse momento a gente tem que ir no sentido contrário, né? De alguma forma baixar a epiglote para conseguir ver a prega e conseguir passar o tubo. Então, a intubação sentada é possível, e foi o que foi feito ali, de forma a minimizar o tempo necessário com qualquer outro procedimento, a partir do momento que se processasse a real separação das vítimas. Deixa eu só pegar meu carregador de notebook para não ser interrompido aqui. Bom, então, essas vítimas separadas agora vão lá para a cirurgia. No intraoperatório ele faz um diagnóstico de uma lesão incompatível com a vida ali da vítima feminina e partem então para operar a vítima masculina. Nesse momento, interessante, a Gray fica, como ela havia passado boa parte do episódio com uma bebedeira suspeita que ela não podia atuar, ela não participa efetivamente das discussões que estão acontecendo e de todo o planejamento que ali acontece, tá? E aí talvez eu parta para a última parte da minha fala, sentindo que falei mais de comportamento e decisões éticas do que de trauma propriamente dito, mas fiquem à vontade para perguntar detalhes do trauma em específico. A última coisa ali é a Gray fica na vítima por não ter participado das discussões e insistindo, gente, não podemos abandoná-la, não vamos abandoná-la, e tenta ali iniciar uma compressão torácica meio estranha, que não dá para entender se é compressão, se não é compressão, mas ela fica na vítima, insistindo para que o atendimento ocorra ali. Isso tudo já havia sido muito bem discutido com a equipe, discutido com a própria vítima, né? Isso nos remete, pessoal, a um grande gargalo, um grande buraco negro do atendimento em emergência, que é a capacidade de comunicação, tá? Nos idos dos anos 1900, a aviação nos ensinou algo muito interessante. Eu trabalho bastante com simulação realística e é especialmente uma área que gosto muito, da qual gosto muito. E ali existem muitas publicações acerca de comunicação efetiva. Assim, a gente percebe que o americano, que está anos-luz à nossa frente, hoje ele já não tem mais grandes dificuldades com recursos materiais, que a gente aqui no Brasil ainda pena com isso. Às vezes a ambulância do setor público não tem luva para você usar, ora tem um trombolítico dentro da ambulância, ora não tem trombolítico nenhum, aí não tem sequer uma heparina num pronto-socorro. Então, a gente ainda sofre muito num plano material que me parece já está muito distante deles. Então, eles já chegaram a um nível de aprimoramento que as questões técnicas não são o grande desafio, né? Eles têm tudo muito bem protocolado e estudam muito bem esses protocolos. O desafio maior, e a gente vê isso em algumas publicações, é a dinâmica de equipe, a liderança de equipe, como conduzir isso, né? Como eu ia dizendo, nos idos dos anos 1900, lá quando a aviação ainda era muito precária, uma dificuldade de comunicação da aeronave com a torre de comando fez com que 2 Boeings batessem em uma pequena ilha, um aeroporto que era pequeno, não suportava todo aquele fluxo de aviões, né? Perdoe-me não lembrar o nome da ilha, o ano exato em que aconteceu, o que importa é a ideia central. A torre dá ordem para o piloto para ele aguardar para a decolagem, isso porque outro Boeing transitava na pista de decolagem, né? O piloto não entendendo essa ordem, e era um tempo ainda em que o copiloto era um mero capacho do piloto,
o piloto, então, não entende essa ordem, o copiloto não pode falar nada, porque não seria ouvido mesmo. O piloto, então, dá aceleração ali nos motores do Boeing, começa a acelerar, o copiloto nessa hora tenta falar, olha, eu acho que não era para ir, né? Mesmo assim ele insiste, mantém acelerando e colide com outro Boeing que estava taxiando na pista, fazendo disso um dos maiores desastres, se não o maior desastre aéreo da história da humanidade. E veja, um desastre que aconteceu por mera falta de comunicação, tá? Por pura falta de dinâmica de equipe, tá? Naquele caso específico do episódio, a desorientação da Gray não gera nenhum problema maior, diferente do que a gente vê na nossa prática cotidiana, tá? Medicação errada, feita na hora errada, pessoas que estão fazendo coisas diferentes no momento que não é o momento de fazer, né, e despendendo recursos para outras coisas. A gente trabalha aqui com os nossos alunos já essas medidas comportamentais, e a gente vê que é igual jogo de futebol. Um jogo de futebol amador, todo time está onde a bola está, tá? Enquanto um jogo de futebol profissional, o time está homogeneamente distribuído no campo, esperando o seu momento de atuar, tá? Galera, nós não podemos ser amadores quando se trata da vida de alguém, tá? A equipe tem que estar muito bem distribuída, ciente do que está fazendo, todo mundo sabendo o que está fazendo, tá? Na aviação, acidentes como esse que eu relatei, geraram na história da aviação um conceito que chama CRM, que no começo era Cockpit Resource Management, depois Crew Resource Management, evoluindo para toda a tripulação. No início era só para a tripulação de cockpit, depois eles entenderam que todo mundo que está dentro da aeronave pode atuar de alguma forma, tem que participar da dinâmica de equipe, tá? E hoje essa abreviatura de CRM serve para a gente na área da saúde como Crisis Resource Management. E a gente usa esse conceito e devemos incentivar o seu uso. O ACLS traz um pouquinho disso para a gente quando bate muito na tecla de comunicação em alça fechada, mas manejo de crise não é só isso, comunicação de equipe não é só isso, não é só alça fechada. Nós precisamos garantir que todos tenham a mesma consciência da situação, todos estejam pensando igual. É o que a Gray não estava pensando naquele momento, por não ter participado das discussões. Isso acontece cotidianamente nos nossos pronto-socorros, tá? Não é raro um membro da equipe estar totalmente desconfortável com a cessação de cuidados. Olha, não vamos massagear mais. Uma pessoa da equipe não está confortável. Olha, eu acho que é jovem, eu acho que a gente devia continuar investindo, tá? Tá aí um exemplo de uma decisão que é melhor quando é compartilhada entre a equipe, tá? Envolve a chamada consciência situacional, que eu acho um conceito muito legal. Na cirurgia, a gente precisa disso o tempo todo. Tem um livro muito legal de um cara que fala muito disso também, que é o Matux, que é um dos papas aí, um dos maiores autores de trauma. O livro se chama Top Knife. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, para quem gosta de trauma, não é um livro teórico, é um livro em que ele conta vivências do dia a dia na sala cirúrgica de trauma e soluções que ele dá para cada lesão específica. Talvez seja até um pouco técnico demais, mas não é aquele livro didático, né? É um livro que conta história e fala, olha, o que fazer se eu tiver um sangramento de cava retrohepática, que é um sangramento que todo cirurgião teme, né? Como ele resolve isso, né? E nesse livro ele fala muito desse conceito de consciência situacional, e ele entende por consciência situacional o saber quais são os recursos que eu tenho disponíveis na minha mão e quais são os próximos passos que eu vou dar, prevendo, inclusive, possíveis falhas, né? Então, pensemos o seguinte, estou operando com
um R1, um R2. O cenário é um. Eu tenho que ter consciência disso. Eu tenho que ter consciência que o discernimento cirúrgico dos meus parceiros em campo é um discernimento ainda muito inicial, tá? Então, não posso esperar muito dessa equipe. Eu tenho que orientá-los mais. Se eu souber dar essa atenção, eu consigo direcionar meu time melhor, tá? Estou num cenário aqui em que o paciente está criticamente enfermo, muito instável hemodinamicamente, perdendo muito sangue, conversando o tempo todo com o anestesista, tá? A gente não pode esquecer disso na sala cirúrgica. Eu tenho que saber o status clínico do meu paciente enquanto eu opero. Eu percebo que o paciente começa a degringolar muito. É nesse momento que eu vou usar o chamado damage control, cirurgia de controle de danos. Inclusive, talvez vocês tenham uma aula sobre isso. O controle de danos é quando fala, poxa, fudeu, né? Desculpem a expressão, mas eu estou diante de uma situação clínica muito desfavorável que eu vou ser minimamente invasivo. Para tomar a decisão de fazer cirurgia de controle de danos, eu tenho que ter consciência situacional. E eu só tenho consciência situacional quando eu converso, quando eu pergunto, quando eu checo, quando eu recheco e recheco e recheco. Tá? Eu só tenho consciência situacional quando a minha equipe tem a mesma percepção que eu. Então é importante conversar com todos, verbalizar o que eu estou pensando. Tá? Então, tudo isso faz parte desse aspecto comunicação, que ali naquele episódio eu achei essa cena muito interessante também, porque mostra que não houve isso, tá? E aí ela fica totalmente perdida, tá? E quantas vezes eu já cheguei para conversar, eu gosto muito de conversar sobre o atendimento depois que ele termina, né? E me dei conta de que a percepção que o enfermeiro que estava comigo, que trabalha comigo todo dia, a percepção dele sobre os fatos não era a mesma que a minha, tá? E às vezes isso gera, sim, prejuízo no atendimento, tá? Por outro lado, quando isso dá certo, é muito legal. Esse final de semana mesmo, atendendo uma taquicardia ventricular instável no SAMU, trabalhando ali em sintonia muito legal com o enfermeiro que estava de plantão comigo, ele sabendo muito bem os passos, tecnicamente muito competente, mas o tempo todo a gente se conversando, logramos sucesso, levamos uma paciente que estava no início inconsciente, levamos para o hospital consciente, conversando e muito felizes com o resultado do nosso atendimento. Isso, para exemplificar para vocês, pode dar muito errado, pode dar muito certo, e a comunicação é um componente essencial do atendimento em emergência. Galera, falei demais, acho que foquei realmente nesses aspectos e espero ter falado um pouco de trauma também, já que estou falando para uma liga de trauma. De qualquer forma, me coloco à disposição. Reitero na pessoa da Mariana o meu agradecimento pelo convite, tá? E fico à disposição de vocês para perguntas. Eu que agradeço, doutor, pelo convite e pela paciência que o senhor teve com a gente. A gente gostou bastante da palestra do senhor, bastante pessoas falaram que foi muito legal, que gostaram bastante, e a gente tem algumas perguntas também para o senhor, pode ser? Claro, claro. Vou passar para a Camille, tá bom? Olá, doutor Marcos, mais uma vez eu te parabenizo pela palestra. Então, aqui a primeira pergunta qual você acha que seria o papel do enfermeiro na APH aqui no Brasil? O que eu acho que seria ideal é diferente do que é, tá? Primeira coisa que a gente precisa distinguir é o nosso país comporta na sua legislação o técnico de enfermagem e o enfermeiro, com formação muito distinta, tá? O técnico de enfermagem é um profissional de nível técnico, tem a sua formação em 1 ano e meio ou 2 anos, e tem uma série de limitações de função. Ele é um auxiliar no atendimento. O enfermeiro,
é um profissional de nível superior, tá? Que tem formação técnica para fazer muita coisa, né? Nesse atendimento que eu citei aí, ele ia antecipando os passos, preparando as drogas. A última palavra é do médico. Na nossa legislação as condutas são médicas, então a última palavra vai ser nossa. Mas na dinâmica de equipe, ele faz muito. Eu não preciso hesitar em relação ao acesso venoso, eu não preciso hesitar em ter o material pronto de intubação na hora que eu preciso. Nós temos material para acesso intraósseo dentro da ambulância que eles fazem com grande discernimento, tá? Existem algumas limitações, por exemplo, a via aérea, na minha opinião, agora respondendo a pergunta o que eu acho, a via aérea é uma prioridade máxima, não dá para esperar. Então, eu acho que o profissional de enfermagem, por exemplo, devia ter algum acesso maior à via aérea, embora hoje, com os dispositivos supraglóticos, eles possam fazer, tá? O nosso modelo é muito médico-cêntrico, essa é a verdade, tá? Então, acaba que o enfermeiro, ele atua assistindo o médico, ajudando o médico, e não tomando as condutas por ele mesmo, tá? Certo ou errado é de se discutir, mas essa é a nossa realidade. Tá, joia, muito obrigada. Agora, quando o senhor estava falando das cores, né, surgiu uma pergunta aqui do Vitor. Essas cores são a classificação de risco de Manchester? Não, a classificação de Manchester, ela foi desenhada mais para o atendimento pré-hospitalar, para o atendimento de emergência fixo, não o móvel, e não, essa que eu citei chama-se START. No próprio manual do ATLS consta, se vocês digitarem aí protocolo START trauma, vocês vão encontrar o fluxograma certinho desse protocolo, mas é uma triagem específica para trauma, é um pouco diferente. Manchester tem mais cores, mais detalhes, tá? É uma aplicação um pouco diferente também. Tá, joia, obrigada. Agora acho que a gente vai para a nossa última pergunta, essa é da Mariana. Ela disse assim: no episódio, os pacientes estão sentados e posicionados na maca, ou seja, a certa altura ali. De repente, eles aparecem em IoT mais VM. Como é possível realizar a IoT nesse caso? Aí ela perguntou embaixo, que a pergunta ficou um pouco grande, aí embaixo. Num cenário real, seria utilizada outra técnica para ventilar esses pacientes? Aí foi ela que o senhor acabou comentando, que ela comentou do colar cervical também. Sim. Eu acho que eu, de alguma forma, respondi a essa questão, né? Porque é possível, sim, entubar a vítima sentada. Às vezes a gente chega na cena e a vítima está presa em ferragens, é mais usual do que essa cena do episódio, né? Mas a vítima presa em ferragens, com indicação de intubação, e, e aí a gente precisa entubar, e tem que entubar sentado. Então é só reposicionar o laringoscópio, virar o cérebro, né, inverter, entender que a gente vai puxar aí a epiglote mais para baixo e vai introduzir o tubo, isso é possível. Uma outra coisa que eu recomendo veementemente aos meus alunos no dia a dia é familiarizem-se com os dispositivos supraglóticos, tá? Sobretudo máscara laríngea. Máscara laríngea é um dispositivo muito útil, de simples aplicação e que muitas vezes nos salva nas vias aéreas difíceis, nos permite ventilar o paciente ao menos, tá? Também é um dispositivo possível nesses cenários adversos em que a gente precisa ventilar, a ventilação com ambu é difícil, não dá para mobilizar a cervical, então isso tudo é complicado. E esse raciocínio que o senhor falou, né, que paciente sentado tem que pensar ao contrário e tal, a gente vai adquirindo com o tempo ou tem alguma parte da faculdade que a gente acaba vendo isso? Para ser sincero contigo, na nossa graduação aqui em Ribeirão, a gente não trabalha isso de forma rotineira, tá? Porque é uma situação muito específica. Eu acho que é mais extra faculdade mesmo, porque na faculdade não tem. E entubar paciente acordado, são situações de via aérea complicadas. Existem já alguns cursos, eu não tenho nenhum para indicar, porque nunca fiz um curso específico, mas vejo bastante divulgação. Cursos de via aérea é difícil, tá?
Eu falo para os meus alunos, qualquer um que tenha amor ao seu CRM, vai estudar via aérea e vai treinar via aérea, tá? Porque não dá para esperar. Fala assim, ó, você está em dúvida sobre um eletro, tenha um amigo cardiologista, pronto, resolveu, você não precisa ser um PhD em eletro. Agora, em via aérea, não dá para ter um amigo anestesista, ele não vai conseguir chegar lá a tempo de te salvar, tá? Então, em via aérea é treino mesmo, é estudar, porque não tem como esperar para ter ajuda. Esses cursos talvez ajudem. O que a gente faz aqui na faculdade é treinar muito isso na prática, né? Com simuladores. Recentemente eu comprei, e acho muito interessante, tem um pessoal imprimindo laringoscópio em impressora 3D, tá? E colocando uma câmera na ponta para fazer vídeo laringoscopia, uma solução de baixo custo, tá? Então é uma opção também para treinar. Tem muita coisa interessante em via aérea, muito mesmo. Tá ótimo. Acho que a gente pode encerrar por aqui. Mais uma vez eu te agradeço. Não sei se deu para o senhor ver, mas várias pessoas te parabenizando a palestra, que a didática do senhor é muito boa, que o conhecimento, embasamento no conteúdo. E mais uma vez a gente agradece ao senhor pela presença aqui, por estar nos presenteando com a sua presença. Eu que agradeço o carinho de quem comentou e agradeço vocês novamente. Muito Me coloco obrigada. à disposição para convites futuros. Ótimo. Pode contar com a gente. Tá certo. Obrigadão, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer uns sorteios. Enquanto a gente espera a nossa próxima palestrante, vou passar para a Camille e ela vai fazer nossos sorteios. Bom, gente, vamos lá. Bom, vou apresentar a tela aqui, vou pedir a ajuda da minha coordenadora. Vocês avisem, tá, gente, quando vocês estiverem vendo. Estão vendo já, pessoal? Se vocês puderem mandar um sim no chat, eu agradeço. Pessoal, eu vou apresentar aqui, vocês avisem, tá? Se estiver aparecendo, se vocês estiverem vendo alguma coisa, tá bom? Aí estamos. Obrigada. Muito bem, então, pessoal. Então, primeiramente, nós vamos fazer o sorteio da Jaleco. Então, não sei se vai dar para vocês verem aqui. Primeiramente, a gente vai fazer o sorteio de 2 cortesias do Jaleco Pro mensal, certo? Então, vou colocar sortear 2 em um número entre 1 e 253, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui rapidinho na minha tabela. 254, ótimo. Vamos lá, vamos torcer os dedinhos. Sortear. Número 51 e 148. Vamos lá, então. Vocês vão ver comigo quem é o número 51. Gustavo Holanda. Parabéns, Gustavo. Você tem até o último dia do evento para entrar em contato com a gente. Lembrando que eu vou olhar daqui a pouco. Você tem que ter seguido a página da Jaleco, certo? Que está lá na descrição da legenda da nossa foto. E também depois você se cadastra lá na plataforma para você conseguir o benefício, tá bom? E qual foi o outro número? 148. Vamos ver quem é o sorteado da vez. 148. Letícia da Silva Salgado. Parabéns, Letícia. Mesma coisa que eu falei pro nosso amigo que eu acabei de sortear. Você tem que ter seguido a página da Jaleco. E também você tem que se cadastrar também na plataforma da Jaleco. Mais uma vez, você tem até o último dia do evento para entrar em contato com a gente, tá bom? Na verdade, seria muito bom se vocês conseguissem entrar em contato o mais rápido possível com a gente, porque se vocês não estiverem vendo, enfim, para dar oportunidade para as outras pessoas, tá bom? Então, deixa eu só salvar aqui, número 51 e 148.
Ok? Agora a gente vai sortear 5 vouchers de acesso gratuito à plataforma por 30 dias. Esse não é mais o Jaleco, esse é da Med Class, certo? Então, sortear 5 e 1 e 254. Vamos lá. Boa sorte. Então, número 4. Vamos ver quem é o número 4. Mariana de Souza Azevedo, a nossa coordenadora científica. Ela acabou de ceder a vaga para mais uma pessoa, então depois a gente vai sortear mais um. Número 55. Vamos ver quem é. Flávia Maria Rocha Melo. Flávia, parabéns. Reforço aqui, entre em contato com a gente o mais rápido possível. Novamente, você tinha que ter seguido as páginas que a gente pediu, né, na foto do MedClass, certo? A gente vai conferir. E caso a Flávia não tenha feito isso que a gente pediu, a gente vai sortear outra pessoa, ok? Número 79. Vamos ver. Vitória Cristina Queiroz Alcorne. Desculpa, não sei falar o seu nome. Parabéns, Vitória, mesma coisa, entre em contato com a gente o mais rápido possível para você ganhar esse benefício. Você tinha que ter seguido a página do MedClass. Se tiver mais alguma outra orientação, eu não estou lembrando agora, mas se você não tiver feito todas as orientações, a gente vai passar o seu prêmio para outra pessoa, certo? Próximo, número 79. Esse era o número 79. Número 136. Vamos ver, número 133. Delaísa Helena Cesário. Parabéns, Delaísa. Mesma coisa, você tem que ter seguido as orientações que a gente deu na foto do MedClass. Se você não seguiu, a gente vai ter que passar o seu prêmio para outra pessoa. E o último, 251. Vamos lá. 251. Luiz Lucas Miranda Ribeiro Vitório. Parabéns, Luiz. Mesma coisa, você tem que ter seguido as páginas. A gente vai conferir. Você tem que entrar em contato com a gente. Todas essas pessoas que eu falei o nome até agora têm que ter entrado em contato com a gente. Para a gente poder conhecer vocês, para dar o benefício certinho, para a gente acertar as coisas. Tá bom? Então, a gente vai sortear novamente, porque a nossa coordenadora científica, ela cedeu o prêmio dela. Vamos ver. Número 47. 47. Vamos ver. Mariana Manzur Breiner. É a Mari. Parabéns, Mari. Entre em contato com a gente. Lembra de ter seguido a página do MedClass, tá bom? E a gente vai estar esperando você entrar em contato com a gente, ter seguido as páginas, tudo certinho, certo? Então, próximo sorteio é o curso EAD de acesso à via aérea na emergência. Olha só, um tema que a gente meio que acabou de falar agora nessa palestra. Esse é da Terzius também, é um prêmio muito bacana. Um curso apenas, então, um número entre 254, sortear 174. Quem é o 174? Vamos ver. Viviane dos Santos Melo. Parabéns, Viviane, você acaba de ganhar esse curso maravilhoso. Entre em contato com a gente, de preferência o mais rápido possível, para a gente poder dar continuidade ao seu prêmio. Você tem que ter seguido a página da Terzius, certo? Então, a gente vai estar esperando o seu contato. Então, gente, por enquanto, por hoje, na verdade, esses foram os prêmios que a gente tinha que sortear. Mais uma vez, eu lembro que vocês têm que entrar em contato com a gente, de preferência lá na nossa página do Instagram. Se a pessoa não tiver Instagram, enfim, manda um e-mail pra gente. Vocês têm o nosso e-mail, que foi por onde a gente mandou o link para vocês. Então, a gente vai estar esperando, tá bom? E a gente vai conferir um por um se vocês cumpriram as regras, certinho? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham feito o check-in. Eu vou pedir para fechar, porque eu dei até um prazo um pouquinho maior.
né? Ficou aí uns 20 minutos aberto, então eu espero que todos tenham realizado, ele vai ser fechado neste momento. A gente vai fazer um pequeno intervalo. A nossa próxima palestra começa às 19h30, então a gente espera vocês. Eu queria reforçar alguns recados para vocês em relação ao check-in, check-out. Não se esqueçam de fazer eles nos 3 dias para vocês conseguirem receber o certificado. Também eu gostaria de falar em relação à gravação. A gente entrou em contato com os palestrantes, né? A gente fez um termo para eles assinarem, a gente está esperando a devolutiva deles, alguns já assinaram, outros ainda não assinaram, e para liberar a gente precisa que todos assinem. Então, por enquanto, a gente vai deixar disponível os vídeos até o fim de semana, tá bom? Então, era isso, daqui a pouco a gente retorna. Espero vocês.